Reflexão. Quero lhe fazer algumas perguntas. Quem é que tem o poder de instruir o povo? O que deve ser odiado e o que deve ser aplaudido? O que é certo, o que é errado? O que devemos tolerar e o que é intolerável? O que a mídia coloca como aceitável e como intolerável e inaceitável? Quem que tem esse poder de instruir o povo? Durante muitos anos foi a mídia que exerceu esse papel e influenciou inclusive a educação. E faz sentido você concordar comigo que essa influência exerceu um certo papel na narrativa histórica, porque foi vendido algumas mentiras. Por exemplo, o que me ensinou na época de escola, na época que eu estudei, me ensinou sobre Lampião. Olha só, que era um cara que ele roubava e ajudava os pobres. Se você for estudar a história do Lampião, existe um livro chamado Da Silva, do Pavinato. Se você ler esse livro, você vai ver que não tem nada disso. O cara era um cara ruim. O grupo dele invadia as terras, roubava todo mundo, matava, torturava muita gente. Existem relatos de uma pessoa que foi escrever um livro dele. Ele pegou o cara ele fez comer as páginas. Ele fez o cara comer as páginas do livro que ele não gostou. Pra você ter uma noção do nível de caráter. Fora de um monte de violência sexual contra a mulher que esse grupo fazia. E o que me ensinaram na escola que esse cara era basicamente ele só era um cara contra o sistema. Que ele roubava e ajudava os pobres. Nunca ajudou os pobres. Nunca. Ou seja, uma mentira que foi contada. O que me ensinaram sobre regime militar na época de escola? Que os militares tomaram o poder e foi uma época muito ruim, uma época de muito retrocesso, uma época de ditadura que não podia muitas coisas. Só que se você for estudar por você mesmo, você tem um raciocínio que está me acompanhando e for estudar por você mesmo, você vai chegar numa conclusão interessante. Algumas coisas ocultaram. Nunca me falaram que de 64 o presidente da época estava fazendo coisas que eram interpretadas como comunista. E a própria mídia apoiou a tomada de poder pelos militares. Foi comoção geral. A mídia apoiou, o povo apoiou, todo mundo apoiou. E ninguém fala isso. Teve avanços nessa época? Teve sim. E ninguém fala isso. Você não vê ninguém falando dos avanços que teve na época da ditadura militar. Por quê? Porque não é interessante uma certa ideologia que constrói os fatos históricos, que é basicamente quem manda nas narrativa histórica hoje e nas escolas é o lado da ideologia política da esquerda. Então, para eles não é interessante citar nada sobre isso. Ou seja, muitas mentiras foi contadas pelos meios de comunicação e você acreditou. Eu, por um tempo, acreditei em muitas. E era meu papel e o seu papel buscar interpretar essas coisas, buscar por si mesmo, que foi vendida muitas mentiras. E o engraçado é que a gente comprou essas mentiras. Hoje, com os meios de comunicação mais avançados, com um celular, que você pode, em questão de minutos, pesquisar e ver que foi contada uma mentira com você e você consegue desmentir ela rápido. Hoje você tem esse poder de buscar esse tipo de informação. E é isso que eu recomendo. Vai abrir sua mente. Muitas mentiras foram contadas. É de se refletir isso. Agora é com vocês. Não esqueçam pensar e interpretar. E fica a seguinte pergunta. Os meios de comunicação têm o poder de influenciar a sociedade no todo. Então tudo que eles falam, você acredita? Tudo que ele fala, você compra? Você acha isso normal? Olha o que eu contei. Pega um pouco da sua história. Será que não fizeram em algum momento acreditar? Você acreditar em alguma mentira que você descobriu depois e fala, caramba, cara, nada a ver, me fizeram acreditar nisso e nada a ver. Na realidade, nada a ver. É de se pensar. Obrigado pelo tempo. Valeu, até a próxima.